O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava o profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo para Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. O quanto vale a palavra de um homem? O quanto vale a nossa palavra? Quando nós olhamos para o exemplo daquilo que fez o rei Herodes, quando se encantou da filha de Herodíades, que dançou diante dele, era um homem corrompido, com um coração corrompido, tomado pela luxúria, pois ele desejava tomar por esposa Herodíades, que era mulher do seu irmão Filipe. Já que ela era mulher do seu irmão, ele não poderia tomá-la por esposa, porque já era casada com Filipe, seu irmão. Mais do que isso, quando a filha de Herodíades, de quem ele era encantado, dança diante dele, ele fica novamente encantado, tomado de luxúria, a ponto de dar a sua palavra, de oferecer a ela o que ela pedisse, mesmo que fosse metade do seu reino. Ora, normalmente um rei reparte metade do seu reino ou com um filho, o seu herdeiro, um príncipe, ou com a esposa, a rainha. Se não bastasse desejar de maneira luxuriosa a mãe, Herodíades, também deseja de maneira luxuriosa a filha de Herodíades, que tinha dançado diante dele. E ele dá a sua palavra a partir de um desejo perverso do seu coração. Primeira leitura, nós temos acompanhado ao longo de toda essa semana, na liturgia da igreja, o caminho de Jeremias, a palavra que Deus manda Jeremias dizer, e que é uma palavra dura no seu tempo. É uma palavra que o povo de Jerusalém não quer ouvir.
É uma palavra que provoca perseguição. Jeremias dá a sua palavra, empresta a sua voz para que Deus fale através da sua voz. E esta mensagem atrai para ele a perseguição daqueles que em outro tempo talvez ele considerasse como amigos e companheiros. Mas ele está falando o que Deus mandou e ele não tem reservas quanto a isso. Ele coloca a sua palavra à disposição da obra de Deus. E o desejo do seu coração é fazer a vontade de Deus. Aqui a gente tem duas imagens que se contrapõem. Jeremias, que fala a palavra de Deus e é perseguido por isso. No Evangelho, a semelhança de Jeremias, nós vamos ver também João Batista, que perde a sua cabeça por causa da palavra de Deus, por causa da força da sua pregação, por dizer a verdade que Deus tinha mandado comunicar. Em oposição a isso, nós vamos ver a palavra do rei Herodes, que é a palavra de uma pessoa tomada pela iniquidade, tomada pelo pecado, tomado pela luxúria. É um homem que não é digno da palavra que sai da sua boca. É um homem que não honra o que sai da sua boca e está no lugar de decisão. É o rei. É alguém que com a sua palavra compromete a vida das pessoas. Comprometeu a vida de João Batista. Quando ele disse à filha de Herodíades que se ela pedisse, ele lhe daria, mesmo que fosse a metade do seu reino, e a menina, coitadinha, certamente, sem muita maturidade, vai perguntar para a mãe que odiava João Batista, não quer a metade do reino. Ela quer a cabeça daquele que dizia que ela ser esposa de Herodes era uma coisa que não era permitida, porque ela estaria vivendo uma vida errada, já que ela pertencia como esposa ao irmão de Herodes, Filipe. E ela pede a cabeça de João Batista. Por isso, é muito importante, diante desta passagem do Evangelho, a gente pensar o quanto vale a palavra que nós damos, o que compromete a palavra que nós dizemos. Quantas vezes, tomados pela ira, tomados pelos pecados capitais, pela luxúria, pela vanglória, pela cobiça, a gente acaba dizendo não aquilo que é a vontade de Deus, mas a gente transborda as paixões da nossa alma. Paixões que precisam ser contidas pela graça de Deus. Paixões que precisam ser corrigidas pelo dom do Espírito Santo. Porque se a gente se deixa mover por essas paixões, nós nos deixamos mover pelos pecados capitais. E eles nos levam à ruína. Eles põem a perder aquilo que Deus nos deu para cuidar. Herodes tinha muita coisa, era o rei. Mas aqui nós poderíamos pensar na pouca coisa que Deus coloca nas mãos de cada um. Nossa família, nossa casa, nossos filhos, a esposa, o marido, o trabalho, os amigos, a vizinhança, a comunidade cristã, o pouco que Deus nos confia aos nossos cuidados. Dependendo do modo como nós dirigimos a nossa palavra, nós comprometemos a nossa fidelidade ao pouco que Deus nos confiou. Vale a pena lembrar Jesus falando no Evangelho: aquele que for fiel no pouco, ser-lhe-á confiado mais. Mas, ao que não for fiel no pouco, a este
até o pouco que tem, isto lhe será tirado. De fato é verdade. Se não administramos com consciência, com caridade, com valores cristãos, o pouco que Deus nos confiou, como é que Ele poderá confiar a nós mais ainda, se não somos capazes de zelar pela integridade da vida dos poucos que estão em nossas mãos? Herodes é um sinal para nós de um exemplo a não seguir. Por outro lado, de outra maneira, Jeremias é um sinal para nós da experiência que os discípulos de Jesus vão fazer. Os discípulos também serão perseguidos. Como disseram a Jesus quando estavam disputando entre eles qual deles seria o maior, ou qual sentaria à sua direita ou à sua esquerda no seu reino, vão dizer para Jesus: sim, nós podemos beber do cálice que o Senhor vai beber. E Jesus vai dizer para eles: é verdade, vocês também vão enfrentar perseguições, vocês também vão experimentar a cruz e vão experimentar a paixão. Cada um deles, a seu tempo, vai experimentar do cálice de Cristo. E é importante que, ao experimentarmos o cálice de Cristo, nós saibamos em que solo bendito nossas raízes estão envolvidas, entremeadas. É necessário que nós estejamos neste solo bendito que é a palavra de Cristo, a vontade de Deus, para que os nossos frutos sejam abundantes. Frutos do testemunho da presença de Deus em nossa vida. Fruto de sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Fruto de sabermos que estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Hoje, recordando a vida, a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, também recordamos o grande amor que este bispo e doutor da Igreja teve pela Santíssima Virgem Maria e pedimos a Nossa Senhora que ela, com sua intercessão, ela que sabe o que está no coração do seu filho, ela que pede a vida e não a morte, ela que é muito diferente de Herodíades, ela que, como mãe, coloca sua voz e sua vida a serviço de Deus para resgatar a vida daqueles que pertencem a Deus e cuidar daqueles que seu Filho Jesus na cruz confiou a ela como filhos. Pedimos a nossa Mãe Maria que ela interceda por toda a Igreja, por mim, por você e por aqueles que estão confiados ao nosso cuidado, para que nós possamos verdadeiramente colocar todas as faculdades do nosso corpo, da nossa alma, à disposição da vontade de Deus, do cumprimento da sua vontade e da proclamação da sua vontade. Mesmo enfrentando dificuldades, junto com o coração imaculado de Maria, unidos ao coração de Cristo de maneira indissolúvel pelo dom da Eucaristia que estamos celebrando, pedimos ao Senhor: dá-nos, Senhor, a graça de vencer este combate. Não de vencê-lo, talvez, do modo como os homens, ao longo da história da humanidade, vencem guerras, destruindo e matando, mas de vencer esse combate através do sacrifício de nós mesmos, ofertando a nossa vida pelo resgate com Cristo de uma multidão de irmãos. Amém.